Deixa eu colocar aqui o título. Boa noite. Boa noite, pessoal. Esperar o pessoal chegar. O pessoal tá entrando aí. Eu resolvi fazer uma brincadeirinha da época de rádio. Com mais música, sua noite com mais música, sua rádio, do jeito que você gosta. Só para descontrair, pessoal. E aí, o som tá bom? Boa noite. Boa noite, Luiz Galvão. Boa noite, pessoal. Mas quem que tá aí? Deixa eu entrar aqui no computador, que para mim é mais fácil. E com mais música, sua rádio, do jeito. Boa noite, Luiz Galvão. Boa noite, Cirei Kiana. Pena que a gente não pode colocar uma musiquinha. Direitos autorais. Esperar a Flávia Mota entrar. Se vocês tiverem alguma história para contar, algum relato do despertar da sua espiritualidade, fala com a gente, comigo ou com a Leila Crística, pra gente marcar uma live para poder fazer o relato. E quanto mais, melhor. Gente, eu esperar a Flávia para poder falarmos sobre Sincronário da Paz, Código do Tempo, falar sobre os Kins, ou Kim. Vocês calcularam Kim? Bote assim no Google, calcular meu Kim. Aí vai pedir data de nascimento, vai pedir, e você coloca lá e você vai calcular e vai achar seu Kim. É fácil. E depois, quando ela entrar, a gente pode colocar aqui para ela comentar, né, se possível. Frequência da alegria. Então tem que começar como? Lá no alto. Gente, eu estou fazendo um tratamento para tirar essa mancha preta que apareceu. Parece que um outro olho, né? Parece que o olho está aumentando. Acho que foi muito sol. Então vamos esperar. Alguém tem alguma pergunta já para adiantar? Alguém tem alguma pergunta para mim enquanto a gente espera? A Flávia. Fica à vontade, pessoal. Eu tenho o nome do meu Kim aqui 154. Eu vou contar rapidamente para vocês como é que eu cheguei a esse nome. Eu comecei a frequentar a Ordem Esotérica do Sétimo Raio e eu falei, nossa, eu tenho que atender porque eu tô com a energia lá em cima. Aí o dirigente pediu para falar com a mãe dele no sábado, para fazer o ritual de aceitar, para servir lá. E aí ela viu os meus raios. Eu tenho o raio prata, o raio verde e o raio vinho. E aí eu perguntei, e o tal nome místico? Ela falou assim, deixa eu ver. Aí ela me disse, a nave mãe vai trazer o seu nome místico. E eu falei, nave mãe? Aí eu cheguei lá em cima, na parte de cima, onde a gente faz o trabalho de cura, né? E eu fiquei, nave mãe, sábado à noite, aí nada. Aí acho que foi de domingo para segunda, dormindo, uma nave veio, eu subi na nave, e ela foi para um planeta e eu observei que no planeta tinha uma serpente vermelha, um amarelo, um azul. Aí eu falei, que lugar é esse? Aí tinha lá tipo uma confraternização, resolver sobre leis e tal. E a gente conversando, quando eu fui embora, eles falaram, tchau Kim, tchau Kim. Aí eu perguntei ao pessoal da nave, quem é o Kim? Aí eles falaram comigo, né? Aí eu falei assim, quem é você? Eu falei, então esse é meu nome místico. Aí eu voltei, dormi e eu fui procurar Kim Serpente Vermelha. E existe, é o calendário, né? Que chamam de calendário maia, mas é o sincronário. E aí eu falei pra dona da ordem, falei assim, acho que é Kim 154, mágoa espectral branco. Aí ela foi lá, depois ela falou assim pra mim, falta um nome. E eu falei assim, esse nome eu não sei, mas tem um nome que não sai da minha cabeça, que é Maldek. E vou falar aqui que eu já estou online. E aí
eu falei pra ela falou, falta um. Eu falei, Maldek. Aí ficou Kim 154 Maldek, ela confirmou. E depois, lendo sobre o sincronário, eu vi que o Kim 154 tem Maldek. Então, assim, sincronia, né? A sincronicidade da situação. E quando eu fui fazer o batismo na ordem, quando o dirigente botou a espada e falou, saudamos o povo de... saudamos o povo maldequiano, eu chorei, veio uma saudade do peito, assim. Eu falei, nossa, como isso é forte, eu não sabia que era tão forte assim, né? E aí ficou, aí meu nome místico, Kim 154 Maldek. Mas todo mundo me chama de Kim. Mas foi bem, essa conexão foi bem interessante. E vamos ver, né, o que a Flávia vai trazer para a gente hoje. O tema é bem interessante, né? A frequência da alegria. Se alguém tiver alguma dúvida, já vai colocando. E a gente vê se ela consegue responder. Claro que ela consegue, ela é professora. Ela foi minha professora, gente. A Flávia foi minha professora. Só que assim, foi numa época que eu estava tendo muito atendimento, tanto no particular como no Círculo Fonte de Luz, quarta-feira à noite, para atender as pessoas sem cobrar. Então eu falei para ela, e o curso era quarta, eu falei, não vou conseguir fazer, e infelizmente não consegui fazer o curso do Kim. Ó, a Cristiana tá falando que o dela é o Kim 242. Gente, é só no Google botar calcular o meu Kim, aí você vai saber, e é bem interessante. Deixa eu ver, esperando ela, mandando a mensagem aqui. Eu também não consigo entender muito, gente. Eu acho que hoje a gente vai aprender um pouquinho junto, tá? Esperando ela. Eu botei aqui hoje, é o Kim 24. Semente espectral amarela. E o Kim de hoje diz: dissolvo com o fim de focalizar, libertando a percepção, selo a entrada do florescimento com um tom espectral da liberação. Eu sou guiado pelo meu próprio poder duplicado. O meu Kim, ele é o Kim 154, Mago Espectral Branco. Dissolvo com o fim de encantar, libertando a receptividade. Selo a saída da intemporabilidade, com o tom espectral da liberação. Eu sou guiado pelo meu próprio poder duplicado. Sou um portal de ativação galáctica e entra por mim. Esse é o seu agrego. Alguém perguntou o que é o Kim, né? A gente vai ter que perguntar isso para ela, Luiz Galvão, o que é um Kim? E a gente vai perguntar isso para Flávia. O meu Kim é 199, diz Elisa. Vou pesquisar. Vento Galáctico Branco. É engraçado que a Leila Luz Crística, quando eu pedi para um atendimento com ela, e ela viu um ser de capuz, e eu falei assim, eu já fiz um workshop com a doutora Gilda Moura, e apareceu também um ser de capuz. Então, como um mago, né? Então talvez o Kim seja esse Kim mago, seja um mentor espiritual que eu tenho, a energia de um mentor, ou uma energia na minha egrégora, né? Deixa eu ver se ela já está aqui. Eu estou pesquisando por tempo, mas o dela é outra coisa. Pesquisando pelo nome, mas o dela... Não, gente, ela ainda não entrou. Fora isso, alguém quer falar sobre despertar até ela chegar? Já mandei mensagem para ela. Alguém quer falar sobre espiritualidade? Alguém quer fazer uma pergunta? Estamos aí, gente, até a Flávia entrar. Opa, tá aqui. Firmei, entrou. Boa noite, Flávia. Olá, boa noite. Beijos. Se apresenta para o pessoal que não te conhece.
e depois a gente começa a conversar. Por favor. Oi, eu sou a Flávia Mota, gente. Sou uma crononauta do tempo. Então, um prazer estar aqui com você, aqui com esse mago. E lindo dia. Hoje, inclusive, é o antípoda perfeito seu, né? Mago Ah, é? espectral, serpente Magos espectral. Ah, E que legal. eu achei muito sincrônico. Eu sempre marco os horários 20 e 13, por isso que eu cheguei agora, que é 20 e 13. Então eu vou te contar uma coisa, Flávia. Eu tenho um grupo de cura toda quarta-feira à noite. Foi por isso que eu não consegui completar o curso, né? Que o curso era quarta-feira à noite. E sempre às 8h15, por aí, era hora de começar. Vinha a energia e era hora de começar. Eu me lembro que a gente estava fazendo uma palestra e 8 horas, aí 8h10 eu comecei a ficar meio tonto. Falei, gente, vai dar 8h15, tem que subir. E aí eu juntei uma coisa com outra. Eu falei, será que 8h13 tem a ver com Kim? É, 20 e 13, né? Porque é o 2013, né? Que para a gente foi uma data muito importante. E então, toda vez que eu tenho que marcar, marcou as 13, 20 ou as 20 e 13. Olha que interessante. Esses horários que Que eu gosto. interessante isso. E também porque Ô, também uma energia diferente às 20 e 13, que é bem especial, assim, para isso. especial. E você sabe que assim que eu comecei o grupo, uma quarta-feira lá foi a primeira quarta-feira que bateu o dia fora do tempo. Ah, que legal! E foi assim uma energia no atendimento, e depois eu falei, por que que hoje foi diferente? Aí hoje é aquele dia, primeiro ano do grupo, foi o ano dia fora do tempo. Nossa, tô até arrepiado de lembrar. Foi muito legal, isso é muita Incrível, conexão. maravilhoso. E você também, né? Se conectou de uma maneira muito especial também, né? Foi. Foi uma forma muito especial, porque eu fui num lugar onde era festa, era alegria, era esse tema que você colocou, a frequência da alegria, e tinha uma questão de arrumar, organizar umas leis, alguma coisa lá, e na hora de ir embora eles falaram tchau Kim, e aí eu fui pesquisar, porque a primeira coisa que eu cheguei naquele planeta para ver era uma serpente gigantesca vermelha. Aí eu botei Kim serpente vermelha, aí eu fui descobrir no calculando que eu sou o Kim 154. Que é Isso foi mágico. a nave da serpente vermelha. E tá na minha parte também, né, lá no meu. No Eu não sei, horário. eu esqueci o nome de tudo isso. Tem até uma pessoa que perguntou o que é o Kim, eu falei, meu Deus, eu esqueci tudo. Eu não terminei o curso. Ó, vou puxar a orelha. O Kim, o Kim é a personalidade alternativa da quarta dimensão. Então é assim, né? Eu não gosto de começar falando do Kim, eu gosto de começar a falar da frequência do tempo. Existe um descobrimento que o tempo é uma frequência, que o tempo é radial e existe o tempo da natureza e o tempo mecânico. Para a natureza, o tempo é a Lua em volta da Terra em um mês, a Terra em volta dela num dia, a Terra em volta do Sol em um ano. Esse é o tempo da Flávio, natureza. Né? Flávia, Flávio, sem querer te interromper, rapidinho. As pessoas estão falando que o seu som tá dando eco, tá falhando Não é o seu isso. som. Peraí, pode ser esse negócio. Olha agora. Acho que agora foi, Melhorou? né, pessoal? Fala aí, por favor. Você melhorou. Desculpa, pode continuar. Eu tô vendo que tá tendo um repeteco. A minha voz tá dupla. Não sei o que é, gente, mas eu tô ouvindo também esse negócio. Bom, então, que o tempo da natureza é o tempo para todos os seres da natureza, inclusive o humano. Só que o humano inventou um tempo onde ele se atropela, onde ele não consegue viver no presente, onde ele consegue se sentir a parte da natureza, onde ele destrói a natureza sem nem se preocupar com isso, onde ele não está consciente que ele faz parte do resto da natureza. E aí esse ser humano tentando lembrar aquela missão que tem, que a missão divina dele é ser feliz,
é fazer o que ele melhor sabe fazer. Ô, Flávio, tá todo mundo falando do seu som ainda. Ai, Estão não, perguntando se você tá com fone de ouvido, se você tá falando pelo não, fone. não É, tô. a imagem e o som deve ser internet. Ó, quer que eu saia? Vou entrar. Pode ser, vamos ver se melhora. O pessoal aqui tá meio ansioso para entender um pouco sobre os Kings. Ou King, gente, ela já vai voltar. Dários Gregoriano, se não me engano. A imagem melhorou. Alô, alô. Não, né? Tem um eco aí. Peraí. A minha voz sumiu, gente? A minha voz sumiu? Gente, a minha voz sumiu? Como é que está a minha voz, gente? Tá tranquilo? Voz, imagem? Alô, alô. Por enquanto tá legal. Vamos lá. Bom, vou voltar aqui, né? Porque eu tô ouvindo um eco, tá? Eu não sei de onde Tá vem. pipocando. Eu não sei de onde vem o eco, gente. Sei lá, eu tô falando Tem computador ligado, alguma coisa? Não, ele tá. Eu nem tô ligada. A ver. Alô? Alô, alô. Alô, Acho que melhorou. alô? Acho que melhorou agora, hein, pessoal? É a tecnosfera querendo. É, quando você ouve Pode aí, ser o seu para pra som, gente. então o seu som, esse negócio que você Será tava que é o ouvindo. meu, gente? Então vamos trocar, calma aí. Vamos resolver isso. Porque o pessoal É falando que. esse. O pessoal tá falando que meu som tá sumindo. Então vamos voltar pro antigo. Calma aí, só um momento. Já vou falar da tecnosfera. Melhorou, Léo. Melhorou agora? Melhorou. Era esse coisa aí que você tava usando. Então vamos tirar o coisa, essa. Não deu certo. Pronto. Ok. Bueno, então, vou de novo aqui. Eu sou a Flávia Mota, Estrela Ressonante. Eu moro na Argentina, na Patagônia. Eu tenho uma página chamada Códigos do Tempo. E os códigos do tempo são os códigos que nos colocam em sincronicidade com a natureza, sincronicidade com o nosso eu superior. E o tema dessa conversa aqui, né, é a frequência da alegria. Eu estava falando que existe o tempo da natureza e existe o tempo mecânico. Para a natureza, o dia é a Terra em volta dela mesma, o mês é a Lua em volta da Terra, o ano é a Terra em volta do Sol. E esse é o tempo para toda a biosfera, para toda a camada de vida do planeta, inclusive para nós, seres humanos. Só que nós, seres humanos, esquecemos. A gente vive uma outra esfera, né? A gente vive na esfera artificial. A gente segue um tempo linear, um tempo mecanizado, baseado no relógio.
baseado num calendário totalmente irregular, que não considera os ritmos da natureza. Uma contagem de tempo de 12 meses, 30, 31, 30, 31, 30, 31, que faz a gente ficar correndo atrás para tentar fazer tudo que a gente tem que fazer, para a gente fazer algum dia aquilo que vai ser aquilo que eu vim fazer na vida. Mas enquanto isso a gente se distrai, perdão, a gente se distrai com coisas que na verdade não têm importância. Que a nossa tarefa é desfrutar da vida. Nossa tarefa é fazer aquilo que a gente veio fazer. Estar no Exatamente. presente. E quando a gente faz isso, quando a gente está no presente fazendo aquilo que a gente tem que fazer, a gente está na quarta dimensão. A gente está no presente, que é o único que existe. Então, eu tenho um descobrimento, chamado descobrimento da lei do tempo, que descobre que o tempo é uma frequência, que a humanidade vive num tempo artificial e que nós precisamos tomar consciência disso, porque por mais que a gente receba todos os mestres, todas as mensagens, todas as ferramentas para o nosso crescimento, para a gente chegar onde a gente tem que chegar, que as ferramentas estão todas disponíveis, a gente não consegue, como raça. A gente consegue, assim, um cara aqui e outro lá. Mas como raça humana, a gente ainda é um desastre. A gente ainda está fazendo só coisa que não tem que fazer. A gente ainda está contaminando, destruindo, brigando. E, né? Então, a gente precisa tomar consciência que nós somos seres divinos, que nós podemos viver num tempo divino, que é o tempo da natureza. E esse tempo da natureza, ele é cíclico e ele é sincrônico. Tem duas formas de você contar o tempo. Da maneira cíclica, você contaria o tempo com 13 meses. 13 meses, todos de 28 dias, acompanhando esse movimento da Lua. E sincrônico através dessa matriz aqui. Vocês conseguem ver? Peraí. Não. Tá as letrinhas aí. Matriz do Tzolk'in, conta sagrada dos dias. Peraí que eu vou pegar uma água, porque vai ser tossir. Tzolk'in. Vou escrever aqui. Acho que eu botei letra maiúscula na letra minúscula. A gente ia esperar que ela foi pegar um pouco d'água e ela já tá voltando já. Tô aqui. Eu vou escrever Não fui aqui pegar o que ela água, falou. porque eu falo. Bueno. Então, existe uma outra contagem de tempo que nos conecta com esse tempo da natureza, que nos conecta como raça humana em sintonia, em sincronicidade, permite a gente colocar consciente o que está inconsciente. E isso a gente faz através desses códigos, que chamam códigos do tempo. E vocês já devem ter ouvido falar, né, do Kim, na frequência do Kim. Muita gente está falando desse assunto. O Kim é uma unidade dentro dessa matriz do Tzolk'in. Importante lembrar que isso aqui não é o calendário maia, embora muita gente fale disso como se fosse. Mas não é. Ó, mais bonitinho aqui, ó. Essa é uma matriz. Ela tem 260 quadradinhos. Esses quadradinhos são frequências de luz e de som. E cada dia da humanidade está decodificado em um quadradinho aqui. E se está decodificado cada dia, e cada pessoa que existe na Terra nasceu num dia, e tudo que já aconteceu, aconteceu num dia, quer dizer que todos os dias estão decodificados aqui, e todas as pessoas têm uma decodificação aqui. Então, cada um de nós tem uma assinatura galáctica. Tem um Interessante. Kim, que é uma frequência de luz e de som, é uma posição dentro dessa matriz aqui, e aquilo ali é como se fosse o nosso eu na quarta dimensão, que já é perfeito, divino, maravilhoso, fazendo o que tem que ser feito, falando assim, lá, ó, Flávia,
faz isso, faz aquilo. Você veio aqui para isso, para aquilo, para brilhar. Tarará, tarará. E aqui, como a gente vive num tempo artificial, a gente acaba não escutando o que esse cara fala pra gente, e a gente muitas vezes se desvia. E aí a gente vive naquela inquietude, né? Quem está aqui nessa conversa aqui, provavelmente são pessoas que já estão no âmbito de busca, que já percorreram Sim. diferentes caminhos, que já sabem que existe alguma coisa a mais, né? Já tem maestrias em coisas evolutivas, mas ainda falta alguma fichinha, né? Por quê? Porque nós, todos seres humanos, somos uma única raça. E essa raça precisa estar sincronizada. E hoje essa raça está seguindo um calendário artificial de 12 meses, 30, 31 dias, 30, 31, que nunca bate nada com nada, né? Nem o começo da semana bate com o começo do mês. Então, é uma contagem que deixa a gente muito superficial. E aí a gente faz o quê? Repete padrões, repete situações que já poderiam ser curadas, a gente consegue ser teórico em muitas coisas, na hora de colocar em prática a gente não consegue. Fica no ciclo, né? Exatamente. Aí tô vendo aí alunos meus aí, estão aparecendo. É, a galera tá entrando. E então, faz 26 anos que eu fui conectada com o Sincronário das 13 Luas, até esse momento eu estava numa busca também, buscando, e nessa busca, essa informação chegou. E quando falaram para mim que existia outro tempo, que a humanidade estava num tempo errado, que o tempo artificial da Terra levava a gente a destruir a Terra, eu falei, eu não vou mais colaborar com isso. Sabe que nem a gente fala, você é vegano, você não sei o quê, eu não como mais isso, eu não faço mais isso. Eu falei, eu não vou mais seguir essa conta. E aí eu fui começar a experimentar viver em outra conta. Só que, claro, com todo mundo seguindo o gregoriano, como que você vai seguir outra conta? Né? Naquela época não tinha internet. Mas, e aí foi toda uma vida de experimentação para viver realmente essa frequência, né? Inclusive com outras pessoas e, bom, muitas coisas. E o que eu sei, não só por mim, mas por milhares de pessoas no mundo que eu conheço, quando você se conecta com o sincronário, começa a deixar ele informar a sua vida, começa a enxergar a sua vida através dessas lentes, você entra numa frequência de sincronicidade que cada vez te deixa mais contente. Por isso que é a frequência da alegria. Né? Porque eu experimentei isso e muitas pessoas que eu conheço também experimentaram isso, né? É você falar, nossa, deixa eu surfar nisso aqui, ver o que acontece. No começo a gente fica meio que, como que eu vou fazer? É um monte de símbolo, parece que é algo complicado. Não é complicado. Complicado é você seguir um calendário de 12 meses, de 30, 31, que nunca bate nada com nada. Isso que é complicado. Que só leva a gente para esquecer. Esse aqui leva a gente para lembrar. Então, é como aprender um novo idioma, né? Você aprende outros códigos e começa na vida, no dia a dia, colocar aquilo e ir prestando atenção. A tua vida você não tem que fazer nada mais, faz o que você já faz. Só que você começa a ter mais sincronicidade naquilo que você já faz. E também começa a complementar as informações, começa a descobrir que existe um mapeamento dessa sincronicidade. E é incrível, tanto que ó, a gente está tentando marcar essa conversa há não sei quantos dias. É A gente verdade. conseguiu marcar hoje, que é o antípoda perfeito dele, mas a gente não pensou nisso na hora de marcar. Entendeu? O antípoda é a energia que puxa a orelha. Então, eu acho que o semente espectral está puxando a sua orelha, que você foi lá e não fez. Não fiz. E você falou sobre a sincronicidade, né? Eu estou atrás de alguém para falar sobre a noite escura da alma, uma live. E vai ter o grupo da Gilda Moura sábado. Eu falei, acho que eu vou escrever lá no chat, lá, se alguém faz para mim, que eu estou precisando muito. Eu falando isso, me arrumando para essa live. Uma pessoa que eu convidei falou assim, eu posso falar sobre a noite escura da alma? Eu falei, que isso? Eu acabei de pensar, a pessoa quer falar sobre isso. Eu falei, claro. Ô, Flávia, tem umas perguntas aqui, eu posso passar? Pode, pode. Qual é a ligação dessa assinatura com o eu superior? Tem alguma ligação? É como se fosse o eu superior.
A É como assinatura se galáctica. fosse. Pode falar o eu superior também. Qual é a relação desse calendário com a astrologia? Olha, relação não tem, tá? Porque a astrologia é o estudo do céu, né? A posição dos planetas relacionado ao momento que você nasceu, ou o momento onde a gente está, né? Pode ser, pode ver a posição astrológica de um lugar específico, num determinado hora, momento e tal. E aí faz o quê? Pega o céu, tira uma foto do céu naquela hora e aí faz aqueles estudos, né? O que está em oposição, cada coisa numa casa, cada casa quer dizer uma coisa. E aquilo ali é um estudo. Eu, inclusive, foi a astrologia que me despertou, né? Foi o estudo do meu mapa astrológico, a primeira vez que eu fui fazer, apareceu um negócio ali que fez eu parar e olhar para outro lado a vida, né? Foi a minha astróloga, essa mulher que ela já até morreu, que falou umas coisas para mim que eu falei, nossa, eu vou ter que buscar outra coisa, porque onde eu tô não é. E aí eu comecei a entrar no âmbito de busca, mas quem me disparou foi a astrologia. E no começo eu estudei até bastante astrologia. Mas não tem nada a ver, tá? Não é a astrologia maia, né? Os maias também têm a astrologia deles relacionada aos planetas, às constelações, mas isso aqui não é, tá? Isso daqui é o estudo dessa matriz, dessas frequências. Os selos e os 20 selos também têm uma posição nas órbitas, né? Ou seja, nos planetas, mas não é uma relação tipo astrológica. Tem uma forma da gente ler, eu chamo de desenho galáctico, que é a leitura dos seus padrões sincrônicos, ou seja, do seu oráculo, a sua onda encantada, o teu trânsito, porque existe toda uma matemática que tem muita informação relacionada àquele dia que você nasceu, né? E consequentemente a você. Mas não é a proposta disso fazer esse tipo de coisa. A gente faz leituras porque é importante. No começo as pessoas querem saber, né? E poder aprofundar. Alguém está perguntando o símbolo esse, né? Que símbolo é aquele no centro? Isso aqui são os mesmos selos, mas tem alguns que tem uma marca ressaltada. Nesse aqui eles pintaram de preto. Isso daqui são os portais de ativação galáctica. São dias onde as dimensões estão alinhadas, né? Dias para portais de conexão. Então, tem dias que são esses Kins, tem Kins que são esses portais, né? E cada dia tem um poema, né? Um poema do Kim. Então, cada dia tem aquele poema e tem dias que o poema fala: sou um portal de ativação galáctica, entra por mim, que é como um convite para a gente passar por esse portal, né? Se conectar, prestar mais atenção. Eu sempre falo, ai, o que isso quer dizer? Eu falo, presta atenção. Porque a gente precisa prestar atenção, colocar consciente o que está inconsciente, né? A gente está acostumado a levar a vida tudo assim, inconsciente, faz as coisas tudo inconsciente, os dias, como, né? Como se não importasse essas informações, né? E aí, quando você começa a prestar atenção nessas, não só nessa informação, mas tem outras informações que também são importantes, que mesmo a astrologia, né? Se você segue algum canal que fala, ó, hoje até meio-dia vai estar acontecendo tal coisa, é super importante você fazer isso. Eu sinto que é importante, você põe consciente coisas que você não teria consciente. Então, ou a numerologia, ou tal. Quanto mais consciente a informação você tiver e puder aplicar, e poder experimentar, e poder perceber, mais consciência a gente vai tendo. Mais presente também a gente vai ficando. Engraçado, todo mundo perguntava a energia que eu incorporo, quem é o Kim, quem é o Kim, o que o Kim é, e eu não sei responder, né? Aí eu fiquei perguntando, Kim, quem é você, que você é? Meu Kim do nome místico. E aí ele falou, você sabe quem eu sou? Eu falei, quem você é? E veio na hora, Portal Galáctico, isso que Então, você falou. o Mago Espectral é um portal de ativação galáctica, inclusive ele está nessa coluna aqui, nesses pretinhos aqui, tem umas semanas que a gente tem assim 10 portais seguidos, né?
O mago é um desses aqui, dos 10 seguidos. O mago espectral é esse aqui, ó. Tá? Ou seja, o Kim é uma posição aqui dentro. Depende de onde ele tá dentro de uma onda encantada, ele tá dentro de um ciclo. Tem muita coisa para falar de cada um dos Kins, né? Aqui tem uma pessoa falando, sim, há sinais em tudo. Isso é uma das primeiras coisas, né? Quando a gente entra nesse âmbito de busca, que a gente se conecta, né? Começa a prestar atenção nos sinais, porque eles estão por toda parte. A gente nunca presta atenção. E Porque a gente está muito ligado aqui a esse planeta ainda, né? A gente está. Eu sempre falo aqui, às vezes, que parece um presídio, a gente está preso num esquema. Outro dia eu estava falando numa live aqui, que é tudo no automático, a gente vai fazer tudo no automático. Estudar, casar, fazer não sei o quê. Preso no tempo artificial. É o tempo artificial que deixa a gente desse jeito. Faz tudo no automático, faz tudo sem pensar, faz tudo por medo de não ter as coisas, né? A gente tem muitas coisas que faz por medo da escassez. Ou seja, eu vou trabalhar nisso daqui porque eu nunca vou poder ir bem sendo músico, por exemplo, né? A gente tem umas crenças e vão colocando essas coisas na nossa cabeça. E aí a gente vai fazendo coisas realmente totalmente no automático. Imagina que a gente nasce de maneira errada, porque a grande maioria das pessoas nasce em hospitais, com violência, da pior forma possível, assim como que a gente nasce, já de uma forma violenta, né? Não tem nada a ver. A gente já nasce assim. Aí a gente é padronizado dentro do sistema educativo que já está totalmente caduco. Aí põe o povo lá naquela coisa que já ensina a maioria das coisas que não serve para nada e ainda de uma maneira que não leva em consideração cada ser humano, cada talento, como é cada criança, né? Desde quando criança, depois quando adulto, a gente é meio que obrigado a fazer as coisas tudo num ritmo, né? Então tem lá, você tem que ir na escola, fazer primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, depois você Exatamente. faz depois você casa, depois... Ou seja, exatamente isso. E como se todo mundo tivesse que fazer aquilo. Quem que disse? Preso nas crenças, né? Que tem que fazer. E aí, claro, e aí tudo é no medo de não dar certo, no medo de não ter, no medo, né? E aí a gente não conhece o nosso ciclo, as mulheres não conhecem o seu corpo, as mulheres não têm consciência, né, do seu poder, joga a menstruação no lixo, entre outras coisas, os homens também. Então a gente tem uma separação de masculino e feminino, a gente está passando processos muito doloridos, a gente está com a nossa aura cheia de tóxico, envenenado, cheio de comendo coisa que não presta, respirando ar contaminado, destruindo a natureza. A gente está fazendo só essas coisas. Imagina assim, essa raça humana. Olha o que a gente faz, né? No lugar maravilhoso que a gente mora. E não é que a gente faz porque a gente é ruim. A gente faz porque aprendeu assim. E é uma coisa que é um sistema que é feito para tudo ser assim. Comer comida... A gente come veneno e acha que tá normal. A gente passa veneno no rosto e acha que tá normal. A gente... né? A gente precisa fazer um movimento para ter agroecologia, comida agroecológica. Isso já devia ser assim? Uma civilização mais avançada jamais ia comer uma comida envenenada com agrotóxico. Jamais. Engraçado que ia destruir toda uma selva para plantar um planeta. Isso daí é uma coisa de quê? Uma civilização totalmente esquecida. É como a gente está, esquecido. Só que tem bastante gente que está lembrando. E as que as pessoas estão lembrando estão ajudando os outros a lembrar também. Então, exatamente tem muitas ferramentas, tem muitas formas da gente lembrando. E aí um que lembra vai ajudando o outro. Eu comecei a fazer as lives por causa disso, Flávia. Foram 3 noites indo para um lugar aí e os seres falando. A gente vai mandar uma energia mais forte para o planeta, porque acho que ainda ninguém entendeu, para todo mundo despertar mais rápido. E quem já está um pouco desperto, ajudar quem ainda não despertou e vai despertar. Então, aí, como é que eu posso falar para o maior número de pessoas e para tentar ajudar? Aí falou assim, aí outro dia eu perguntei e falei, deixa gravado. Então eu tentei estou tentando chamar as pessoas que estão conectadas com o despertar, né, nosso. Quando eu falo de prisão, é porque assim, você tem que fazer isso, Léo, porque é assim que tem que ser. Eu falei, mas eu não posso, se eu quiser, eu não preciso fazer isso.
Não, mas aí vão te chamar de maluco. Eu falei, mas se eu ficar no automático, se eu ficar no esquema, eu sou maluco. Né? Se eu ficar daquela forma, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Aí todo mundo falou assim, você sabe que isso é uma arma, né, a liberdade, porque ninguém é livre. Eu falei assim, eu sou, enfim. E essa alegria que eu sinto dessa energia do Kim, né, porque eu vejo, eu acompanho alguns grupos no WhatsApp e tal, e eu falo assim, meu Deus, é uma conexão com uma preocupação tanto com a energia do planeta, né? É uma ferramenta coletiva de iluminação, porque imagina, todo dia você tem um dia da semana que está conectado com um chakra. Todo dia você tem um que está conectado com outro chakra, com um lugar do seu corpo, com um planeta. Então, todo dia aí tem um poema que é como se fosse uma meditação, né? Hoje, por exemplo, é dissolvo com o fim de focalizar, libertando a percepção, selo a entrada do florescimento com o tom espectral da liberação. Sou guiado pelo meu próprio poder duplicado. Esse é o de hoje. Imagina todo mundo que segue o sincronário mentalizando um mantra super positivo todos os dias, né? A gente já sabe que mentalizar coisas positivas em conjunto é muito bom. Agora, imagina o mundo inteiro fazendo isso todos os dias, em vez de estar falando segunda-feira, ai, que horrível, ai, sextou, é ridículo, entendeu? Por quê? Porque a gente fica esperando desesperadamente fim de semana, o tempo todo, sendo que a gente pode viver o presente. Então, a gente, tudo bem, não é que todo mundo vai deixar de fazer o que está fazendo, mas se você vai lá, quando você acorda, em vez de ser segunda-feira e for mago planetário, e você tem que parar, você faz uma conexão, você telepaticamente você se conecta com todo mundo que está nessa frequência, você sabe que vocês estão elevando a frequência do planeta porque nós estamos pensando nisso. Uau! É incrível. Porque a gente vai despertando e o outro vai despertando. E também o sincronário ele faz a gente despertar nossa memória. Isso aqui é algo que a gente já sabe, que a gente já veio sabendo. Não é uma coisa para a gente só aprender. É algo para a gente lembrar, porque a gente decidiu vir para cá em algum momento. Ninguém está aqui porque caiu aqui por acaso. A gente está aqui porque a gente falou, vamos lá para a Terra, meu, lá é um lugar desse terrível, a gente vai ter que dar um jeito daquilo ali. De novo, mais uma vez, está correndo perigo. Vamos lá, vai todo mundo para lá. Aí a gente veio, tudo esquecido. Então agora vai lembrando, e existe uma frequência agora. A frequência artificial mantém a gente dormido. Então alguns despertam, mas é limitado também pela frequência artificial, entendeu? Sim. Porque a gente acaba capturando as mesmas coisas, né? No medo, nos velhos padrões. Eu vou contar para você uma coisa. Tive um contato muito forte, e coisas aconteceram durante a pandemia, que eu falei, gente, alguma coisa está acontecendo comigo, e eu estava fazendo um curso, e no curso tinha um cara que era o psicólogo, o professor. Eu falei, aí ele começou a falar sobre os seres que vêm para cá, toda aquela questão. Aí ele começou a falar, eu me identifiquei. Eu falei, vou fazer um atendimento com você. Eu acho que eu nunca contei isso para ninguém, mas eu vou contar aqui agora. Quando eu era criança, 2, 3 anos, eu conseguia fazer alguns fenômenos que eu me lembro. Uau! E aí eu falei para ele assim, quer ver só uma coisa doida? Que eu não consegui. Aí depois eu conversando com algumas pessoas, eu entendi que são portais. E aí por isso que eu falo de portal. Eu me via dentro da parede. Eu via minha mãe, todo mundo, eu com 2, 3 anos. E eu perguntei à minha família assim, o que eu fazia com 2, 3 anos? Ninguém lembra. Ninguém lembra onde eu estava, com quem eu ficava, até os 3 anos. Aí todo mundo ficou assim, ninguém lembra. Aí eu falei, então é real. Eu ia para esse lugar, sabe assim? E aí eu conversando com ele, assim, então aí houve alguma coisa para você vir para a Terra. Porque eles fazem isso, você tem que estar aqui. Você não pode chegar, fazer da sua energia aqui, porque aqui não é para isso, você tem que aprender. Aí começaram abusos, violência, aquela coisa de esquecimento de família, meio abandono familiar, e aí tu vai descendo a frequência, né? Tu vai ficando triste, meio confuso.
Então, isso é com todos, né? E se a gente não perceber isso, né? A gente passa, acho que a gente volta. Você falou uma questão muito legal que falou assim: o planeta vai evoluir e tudo melhorar. Já contei numa live que eles me falaram assim: o processo de vocês é fazer a energia vibracional de dentro do planeta mudar para o planeta melhorar, para o planeta melhorar. E eles me mostraram como o planeta Terra vai ser no futuro. É uma cor totalmente diferente, uma luz muito forte. Aí eu falei, que bom. Aí eu falei assim, mas você hoje não vai ver isso. Mas onde você vai estar, se você quiser voltar para experimentar, você vai poder. Mas quando você tiver isso, não vai acontecer. Então, sabendo que a gente vai fazer parte desse processo para o divino, para uma coisa maior, isso é incrível, né? É incrível. E eu tenho também, na verdade, assim, o que aconteceu comigo foi uma lembrança mesmo, né? Eu lembrei do acordo, do primeiro acordo. Então, quando a situação parece que não é, você fala, meu, não vou me entregar para um negócio, vai que não é, né? As pessoas ficam perguntando. Mas aí eu sempre tive como que uma guiança, sabe? Que sempre vai... Que eu só fui entender que era uma guiança muito tempo depois, né? No momento eu não entendia. Eu simplesmente fazia aquilo que sei lá, era uma força maior lá que fazia eu fazer. E não ter medo, né? Medo de ultrapassar alguns portais. Mas nós estamos num momento planetário incrível. Embora a gente esteja vendo toda uma parte podre, o podre está para fora, está saindo cada vez mais, é como uma ferida largando pus, né? E também existe como uma tentativa desse plano escuro a fazer com que a gente não lembre direito. Ou seja, eles começam a fazer coisas para a gente ficar muito bravo, muito indignado, Medo. enojado, e colocam os personagens assim intragáveis. Por quê? Porque aí a gente fica falando, não pode, ele não. E aí pronto. E aí a gente baixa a nossa frequência e a gente atrasa esse processo, né? Se a gente já tem um cara que veio para a Terra que falou, só tem um caminho, o caminho é o amor, e o amor é para todo mundo. Você tem que amar a pior pessoa desse planeta, você tem que amar. Todo arrepiado, né? Aqui. E aí, como que você vai amar a pior pessoa? Como que você vai amar aquilo que você mais detesta? Como você vai amar aquele que te machucou? Mas a gente recebeu essa instrução do mestre maior aí, né? A gente tem que tentar fazer isso. E aí a gente vai passando prova por prova. Começa com coisas perto, né? Com pessoas tão perto, com situações que a gente tem que rever, se rever, tragar, baixa a cabeça, né? A gente passa por coisas assim de ter que testar o nosso perdão, a nossa capacidade de perdão, com pessoas próximas, com coisas que às vezes não são nem tão difíceis, né, de perdoar, mas a gente é tão duro que a gente, às vezes, por bobagem, a gente acaba brigando, a gente acaba, né, fazendo coisas, por quê? Porque a gente, é um treino isso daqui. Porque se a gente já fosse tudo bonzinho, anjo, a gente já não estava aqui, a gente já estava em outro plano, querido. E é para agilizar o processo, entendeu? Então, quando eu chegar nesse momento, né, que provavelmente nem eu, nem você não vamos ver desde esse plano, mas que isso não é para nós, não é para a gente se salvar agora e ficar. Isso daqui é um processo que a gente está fazendo parte, que vai além de nós e que todos nós nos acordamos de viver. Mesmo mas quando acaba... a gente passa situações desafiadoras. Agora, eu não tenho a menor dúvida que a gente vai entrar numa idade dourada. Não tenho a menor dúvida. Eu eu não acho que a tenho gente... nem dúvida de que isso vai acontecer. A gente gente está no processo de depuração, mas vai acontecer. Você não acha, Flávia, que vai valer para a gente, mesmo desencarnado, mesmo voltando para casa, porque eu acho que tudo é nosso. No mesmo tempo, nada é nosso, porque somos tudo. E ao mesmo tempo somos... Então, se o planeta Terra evolui para uma luz, o universo vai ajudar o universo de alguma forma.
vai ajudar a energia de alguma forma. Você falou uma coisa que eu lembrei, vou falar rapidinho. O Kim, o atendimento de cura era mais uma escola. Ele gostava de ensinar as pessoas a fazer cirurgia, a ajudar o outro a curar o outro. Então ele até falava assim: se passou por aqui, aprendeu alguma coisa, já está ótimo. Passa adiante. E uma vez ele falou assim: todo mundo em volta das macas. Aí todo mundo foi embora. Fechem os olhos. Coloquem as mãos na maca. Agora tem a pessoa que você mais ama na maca, ajuda na cura. A menina contando para mim depois. Aí disse que estava todo mundo lá feliz. Agora levanta a mão. Agora vai deitar a pessoa que você mais odeia no mundo. Bota a mão para curar a pessoa. Ela falou: aquilo é horrível. Como você vai curar uma pessoa que você tem raiva, né? Como você. É isso que você estava falando. Eu falei: mas aí acho que essa é a nossa missão, né? Acho que nós viemos aqui para enfrentar tudo. E tudo é um aprendizado, né? Eu acho que tudo a gente veio para enfrentar e também a gente veio, tem pessoas, né, que vieram para ser o oposto, ser aquilo que a gente não quer enfrentar, ou seja, a missão daqueles seres é lá e ser aquelas coisas e fazer coisas horríveis. Também está no processo evolutivo e na carta evolutiva desse ser, né? Então, uma coisa importante, a gente tá aqui, se a gente está aqui é porque a gente tem muito que aprender. E Muito que que a gente está aprender. à prova, então a gente vai ser passado à prova o tempo todo. Pequenas provas e maiores provas. Também a gente vai ser eu entendo assim que a gente vai sendo instalado de frequências. A gente começa a viver uma criança inocente que as crianças têm já um amor por tudo, eles olham um gatinho, eles já têm amor de tudo, eles já sentem aquele amor, e depois a gente vai crescendo e vai sendo diferente, e a gente tem que ter outras experiências para aumentar essa frequência desse amor que a gente vai sentindo, né? Também. E aí, cada experiência faz a gente implementar uma frequência diferente. Às vezes a gente tem que aprender através da dor, através do sofrimento, né? Isso é uma das coisas que passa aqui na Terra. E mas Nossa. não é nada que a gente não esteja preparado para viver. O importante, acho que é isso que você falou, é a gente aprendendo, despertando e a gente tendo a consciência que a gente está aqui para evoluir. Cada um vai evoluir de uma forma diferente, né? E eu acho que a frequência do Kim, né, do ciclonário Maia, o ciclonário da paz, cada um grupo tem um nome diferente, eu acho que ajudem muito. Quem estiver assistindo aí que não conhece, segue a Flávia, Códigos do Tempo, né? @Códigos do Tempo. Vocês vão ver como é rico isso, como é importante também ter isso na nossa vida, né? Eu Olha, vou falar uma coisa que. dia 5 de outubro gregoriano, que vai ser Águia Solar, até o dia 10, eu vou estar fazendo a jornada sincrônica. É uma semana que eu faço gratuita, onde eu ensino a base da base, do zero, para a pessoa já poder pelo menos entender e começar a seguir os grupos, não ficar perdido, né? Ó, tá E vendo, gente? depois eu abro inscrições de novo para o meu curso no dia 10 de outubro gregoriano, que é Sol Magnético, que é um Kim Ó, super poderoso, que é o propósito da iluminação. A Mônica tá aí, minha aluna também. sou aluno, tudo aí. É... Eu fui meio aluno. Ah, e ela, a Mônica, é tua análoga perfeita. Ela é serpente espectral. Ela é teu análogo perfeito e você é mago espectral, é o análogo perfeito dela. Viu, Mônica? O Léo ele é meio aluno, porque ele não foi nas aulas. Não tive tempo. Mas, inclusive, eu tenho uma eu mudei, né? Agora eu faço de outras maneiras. O curso já é meio diferente agora e eu vou possibilitar as pessoas que se perderam poderem fazer com outras turmas as aulas, né? Então, Ah, que legal. se perdeu, pode assistir de novo com outros Ah, novos. que legal. É bom saber disso. Porque é algo que é importante. E não é difícil. Só que precisa se dedicar em umas primeiras semanas, 4 semanas pelo menos, para incorporar o alfabeto, né? Os selos, os tons, começar todo dia a prestar atenção e sentir,
expandindo a percepção. E aí, na hora que viu, já está fazendo tudo, já está sendo ótimo. Entendeu? Entendi. Você falou da importância daquela poesia, daquele mantra de cada Kim, né? O Eu vou mantra Ki revelar é uma. a sua chave. Quando você liga a tua chave, o seu Kim começa a falar com você, né? Então, olha, é muito interessante também que esse ano, uma grande amiga minha, Maga Espectral, fez a passagem de uma maneira muito, de repente, muito espectral. Ela fez assim, ó, de Maga Espectral. E hoje, né, o antípoda de hoje, eu pensei muito nela hoje durante o dia. Aí eu falei, não, hoje eu vou estar conversando com o mago, e é o Kim dela, né? E o mago é a temporalidade. E a gente precisa estar atemporal para poder fazer também, poder estar no presente. Importante. Vou Importante. falar, vou falar uma coisa sobre esse mantra e essa poesia. Quando eu comecei a fazer o curso com você, eu acho que eu não contei isso para ninguém. Eu peguei esse mantra, imprimi. Eu sempre, antes de atender o grupo, eu fazia esse mantra, eu comigo. Eu Ah, comecei a perceber que eu não ficava mais presente, eu ficava zero presente, eu ia para um outro lugar estudar. E quando eu voltava muito cansado. Aí eu fiquei falando assim, por que começou a acontecer isso? Aí eu falei, porque eu estou fazendo o mantra antes de começar. Aí eu falei, eu não posso ficar 100% fora. É muito forte aquele mantra para começar a atender. é muito É por forte. isso que é Mas você importante. pode fazer, por exemplo, o seu mantra de manhã. É, pois Aproveita, é, outro vai horário. fazer de manhã o Kim do dia e o teu Kim. O Kim do dia e o teu Kim. Vai assim. Depois você já vai prestando atenção na sequência, vai vendo que se repete os selos, os tons, as ondas encantadas se abrem. Depois a gente experimenta a onda encantada, depois a gente fecha a onda encantada. E assim vai experimentando. A E Miriam está falando qual é o mantra. Cada quem tem o seu mantra, né? cada Kim Sua seu mantra. poesia. Né? Então, o dia do seu aniversário tem o seu Kim, que é a sua assinatura galáctica. Eu sou estrela ressonante, o Léo é mago espectral. Hoje é semente espectral. Então, cada dia tem um, né? Então, cada dia tem um mantra Kim e tem o seu mantra Kim também. Então, você faz o seu mantra Kim e faz o mantra Kim do dia. Depois, sim, tem a prece das 7 direções, tem várias práticas para A você se Mônica já aprofundar. colocou O basiquinho as 7 é o direções. mantra Kim. É. Ah, tem uma pergunta aqui. Qual a relação do sincronário com o calendário maia? Olha, o sincronário das 13 luas é uma contagem de tempo de 13 luas de 28 dias. Ele é uma das contagens que os maias usavam. Os maias usavam mais de 16 calendários ao mesmo tempo, tá? Nenhum Caramba. deles, nenhum deles era ferramenta de pagar contas. Tipo, o calendário gregoriano é ferramenta de pagar contas, né? Livro de pagar contas. Agora, quando a gente fala o sincronário da paz ou o sincronário das 13 luas, a gente está se referindo a uma contagem de tempo que é a contagem dos magos da Terra. Essa é uma contagem que foi compilada pelo Dr. José Arguelles, né, pelo Valum Votan, e colocada em prática a partir do dia 26 de julho de 87. Tá? Ela é uma conexão com uma das contagens que chama a conta do Tilam Balan, que é um dos livros maia lá. Tá? Então, quando a gente fala sincronário das 13 luas ou sincronário da paz, nós estamos falando de uma contagem de 13 luas de 28 dias e do Tzolk'in, que funcionam juntas, tá? E aí cada dia tem um dia da semana, um dia da lua, e cada dia tem um mantra, o Kim do dia, tal. E isso é um descobrimento do Valum Votan, tá? E não é uma conta para voltar a ser maia, como que os maias viviam, não é uma conta que está reivindicando uma cultura, tá? O calendário maia é a cultura, é o calendário dos maias originais, um dos. E quando a gente fala calendário maia, também se refere a uma conta que eles tinham, que era assim, chama conta longa. E eles contavam dias, desde 3113 até 2012, e tem uma outra forma de contar. Então,
eles vão ter outro Kim, por exemplo. O Kim não vai ser o mesmo Kim do Sincronado das 13 Luas. E ele é uma contagem feita para os maias, pelos maias, para, né, levar a cultura deles, é uma coisa local, né? Mesmo assim, hoje em dia, tem pessoas que seguem a conta larga ainda, né? A maioria dos xamãs, sacerdotes, pessoas que estão conectadas com isso, mantém essa contagem, mas a grande parte da população segue o gregoriano, né? Porque estão perdidos de memória também. Mas elas não são antagônicas, né? São coisas diferentes, né? Uma é uma coisa, outra é outra. Ah, tem uma pergunta aqui, se você quiser falar um pouquinho, porque geralmente as pessoas colocam o Kim. O meu Kim é 244 semente planetária amarela. O que significa? Então, semente planetária é da onda encantada da águia. Sempre quando você vê um Kim, você tem que ver aonde que ele mora, tá? Então, o seu mora na onda encantada da águia. O propósito é a visão. Cada uma dos Kins tem um mantra Kim, né? O mantra Kim da semente planetária vai falar assim: aperfeiçoou com o fim de focalizar. Então, você é o que aperfeiçoa com o fim de focalizar, produzindo a percepção, produzindo a consciência. Tá? Não é uma coisa que dá para ficar descrevendo, né? O que eu recomendo Sim, você claro, é. mantra aqui, vai lá no teu mantra aqui, mas você é da onda da águia, então o seu propósito é a águia, é a visão. Tem que estudar, porque falar vai praticamente. Porque a Lídia também colocou sou humano amarelo. Poderia falar um pouquinho? Então, tem muitos tipos de humano, né? Tem que ver se é humano magnético, se é humano lunar, se é humano elétrico, porque cada humano é diferente. São 13 tipos de cada um dos 20 selos tem 13 tipos de tons diferentes. E cada Kim está numa posição diferente. Então, o que conta é aquela posição. Não é tanto falar do humano ou falar da semente. É ver aquela posição. Aquele humano está fazendo o quê? Aquele Ai, que humano está na interessante. liberação, aquele humano está ativando, aquele humano está. Assim, depende o tom do humano e em que onda encantada que ele está. E aí você consegue falar, ó, o propósito maior. Mas eu recomendo vocês estão sabendo um pouco do Kim, já ouviram falar, já foram no site, já calcularam? Começa a ver o mantra Kim todos os dias, né? Se quiser, lá no meu canal, Código do Tempo, tem canal do Telegram para vocês seguirem. Daqui uns dias vai ter a jornada sincrônica, vocês podem participar e eu vou contar tudo desde o básico, vocês vão conseguir poder acompanhar pelo menos. Noite rítmica é da onda encantada do espelho, né? O propósito é equilibrar com a meditação. Daqui a pouco todo mundo vai colocar o seu Kim aqui Aí ninguém aí vai. já era. Mas sabe que às Eu, vezes eu abro live e fico só falando os quinhos, né? Às vezes eu abro ó, tá live. vendo, gente? Eu abro Segue a live e fico Flávia. falando quinho assim na lata. Eu faço bastante disso até. E é bom, é isso que a Flávia falou, você acordar e mantrar o seu Kim, ou poesia, como falou antes, e se conectar com essa energia. Aí pode até ajudar no de despertar aí de vocês, né? Sim. Fora falar do Kim, tem alguma outra coisa que vocês queiram perguntar, gente? Acho que todo mundo vai querer falar do Kim. Quer falar mais alguma coisa, Flávia? Eu tô adorando aqui, tô viajando. Porque você falou da águia, o olhar, e eu fico assim, será que é essa visão ampliada que eu tenho, né? A gente fica buscando muito. Você é mago espectral, no dia seguinte é a águia cristal. Então, o que você faz? Você coopera com a visão. Entendeu? O mago espectral libera magia, mas a águia cristal, que é um dia depois de você, coopera com a visão. Então, você coopera com a visão. Interessante. Entendeu? É A tua onda interessante. encantada, cada passo da tua onda encantada é uma parte sua, tá? Então, a onda encantada tem 13 aspectos, né? Então, não é só o nosso Kim, a gente tem muitos Kins, na verdade. Mas o principal é aquele que codifica o nosso ponto de partida, é a data do nosso nascimento. Os mantra Kins surgiram do próprio José Arguelles, tá? Do Valon Votan.
E foi todo um processo, né? Ele conta que ele passou semanas e semanas trabalhando na matemática dos mantra kings e canalizando a estrutura deles, né? Porque cada selo tem 3 palavras-chave, cada tom tem 3 palavras-chave, e no mantra king todas essas palavras estão juntas de uma forma específica, né? E foi uma canalização. Ele passou bastante tempo trabalhando em cima disso e foi ajustando cada uma delas, né? Sabe que o Valum Votan, ele demorou só para decodificar o Tzolk'in para a gente falar hoje em 5 minutos como que é, ó, 26, 13 tons, 20 ondas encantadas, 50 não sei quanto. Ele passou 9 anos fazendo isso. Caramba! E investigando em cima disso daqui, porque o Tzolk'in é um matemático, é tudo muito matemático, né? E depois teve um momento que chegou o encantamento do sonho, que foi um kit, né? É um kitzinho com selos. Esse símbolo é lindo. Chegou esse kit aqui do encantamento, um livro para a gente aprender a jogar o encantamento. Para a gente é como se fosse um RPG, né? Que é Ai, que legal! cada um assume a sua personalidade alternativa na 4ª dimensão e aí você começa a jogar para recuperar a sua memória. E aí saiu isso aqui, né? O tabuleiro, tabuleiro de Que maneiro! oráculo. E antes, imagina, na época que isso aqui saiu, 1992, tinha na internet, era tão complicado, as pessoas não, era uma coisa difícil, isso aqui era muito difícil. Então, o joguinho, né? Ó, ele falava que isso aqui era o antivírus de memória. E isso tem para vender? Não, na verdade não tem mais. Ah, Esses kits, eles são já... Quem tem, tem. Mas tem muita gente que tem e não quer nem saber deles, não, joga fora. Então, vocês pulsem. Eu falo para todo mundo, nós querem conseguir kits desses? Pulsem, porque no Brasil foi feito bastante desses kits e eles foram distribuídos. E tem muita gente daquela época que depois já largou mão. Mas você encontra de vez em quando, até assim na estante virtual, no Mercado Livre, de vez em quando encontra. Então eu sempre Mercado reviso. Livre? E quando encontro, eu aviso os alunos, eu falo, galera, tem lá. Eu, lá no curso, eu dou de presente para vocês imprimirem, né? Essas matrizes e tal. Mas os originais não tem mais, não tem para vender. Foi naquela época, foi um encantamento. Foi um encantamento do sonho. Foram distribuídos, e as pessoas pegavam aquelas caixinhas e começavam a tentar descobrir como que era, e todo mundo sentava numa sala para estudar, e era um negócio de louco. E É o foi um momento... aplicativo da época, né? O joguinho da época. Acho que é mais fácil do pessoal poder aprender. Gente, tem uma pergunta aqui, mas antes eu vou falar. Tem esse linkzinho aqui, ó, só vocês clicarem aqui e vai aparecer o link da página da Códigos do Tempo e vocês começam a seguir. Pelo computador é aqui em cima. Tem a pergunta, e a função do oráculo? O oráculo é como se fosse a medicina do dia, né? São as 4 forças que complementam aquele Kim. Então, qualquer Kim tem seu oráculo, tem os seus amigos que complementam ele, né? Então, cada dia tem um análogo, que é o que dá força de transformação, tem um guia que mostra o caminho, tem um antípoda que puxa a orelha, e tem um oculto que está dentro, que faz a gente nascer. Também são relações matemáticas, tá? Mais não sei quanto, menos não sei quanto. Tem toda uma forma de você calcular, mas se você tem o aplicativo, né? Tem um aplicativo para Apple que chama 1325 e tem um aplicativo 3D, Kim 3D também da Apple. E depois em português tem um aplicativo experimental que eu acho que chama Lei do Tempo, alguma coisa assim. Em castelhano tem para Android chamado Alma Maia, não tem em português, estão fazendo um agora. Mas tem as páginas, né? Tem a minha página códigosdotempo.com, tem o tzolk'in.com.br, tem a Rota Lunar, que agora fez uma calculadora muito legal.
Então tem Tem umas bastante opções. tem para calcular. Tem Eu, as eu, te- agendas, né? Tem várias agendas para vocês também buscarem. eu tenho uma pergunta, Flávia. Uma vez eu estava dando passe numa pessoa e ainda não tinha te conhecido, não fiz o curso. E na nuca dela, eu aprendi que aqui é tipo um portal que a gente tem que fechar, limpar e fechar, né? E aí, quando eu estava fazendo isso nela, apareceu aquela linha com 3 pontos. 2 pontos. Não tem 3. Ó, deve ser, porque o pescoço é o 7, né? É uma linha com 2 pontos, é o pescoço. Então, aqui no pescoço, ela deve ter uma linha com 2 pontos. Por aí ela pôs com 3, mas é com uma linha com 2. Esses são os Não, números, não, né? não foi físico, não. Apareceu no mental. Ah! Eu fazendo assim, limpando, e apareceu no mental. Ah, Não sei então. qual é a parte do corpo. Porque assim, os 13 tons é um em cada articulação. No pescoço é o número 7. Mas esse, se você viu com 3 pontos, é o número 8, né? Então aí deveria estar no ombro esquerdo, mas é o tom da Ah, integridade. É então o é tom porque faz a galáctico, roda. Entendi. é o tom galáctico da integridade. O kit chama Interessante isso. Encantamento do Sonho. Que a pessoa está perguntando aí. Oi? Como o Que é o nome do kit para pesquisar? Encantamento do Sonho. Vou botar aqui. E esse é o que está no aplicativo, não? Não, Encantamento do Sonho é o kit, né? Se a pessoa quer pesquisar um Ah, pouco tá. tal, não tem para vender, mas às vezes aparece usado, tem gente que tem e acaba conseguindo, tá? Até eu vou pesquisar. Os aplicativos 1325 é o que eu uso, que é o mais completo e o que eu gosto, porque eu é que inspiro o cara que faz isso lá na Holanda. Então eu vou colocando coisas que são importantes. O Tzolk'in em 3D, Kim 3D é outro também interessante. Alma Maia em castelhano e aí um em português para Android que eu não sei o nome, que eu acho que chama Lei do Tempo, tá? Tem que procurar assim desse tipo de coisa. Não procure calendário Maia porque não tem nada a ver, tá? Porque tem de calendário Maia também, mas aí é outra conta, aí o dia vai ser outro. Eu quero comentar também que eu sigo você, né? E aquelas fotos que você coloca, que você está meditando naquele lugar incrível. Para mim, às vezes, vem um cheiro. Aí eu falo, por que que eu tô sentindo esse cheiro frio com frio assim? Eu falei, parece que tem uma conexão. Eu fico encantado com aquelas Olha, imagens. hoje, inclusive, eu tô de manga curta, foi o primeiro dia de manga curta depois de meses de manga larga, porque a gente mora num lugar frio, né, gente? De noite, manga curta, nunca. E a primavera entrou outro dia e tá fazendo uns dias incríveis, assim. Agora, amanhã a gente já sabe que vai chover, que vai, assim, aqui é assim, um dia é aquela coisa que você fala, uau, e hoje foi o dia que eu fui fazer fotos e fui gravar, tal, e fui fazer fotos, e o dia estava espetacular, então foi incrível. E eu moro num lugar muito lindo, muito mágico. Tem um lago cristalino, que é um portal. E, o lugar é muito poderoso. A Patagônia é um lugar de muito poder, né? Assim, é um lugar muito. Nossa, é. A Patagônia é um portal toda ela. E eu moro ainda numa zona que tem, assim, tem o lago, né? Tem vários lagos perto e tal. Mas tem poucos quilômetros daqui, tem a parte que é mais deserto. Que já não é mais deserto, que é tipo oásis, né? Porque eles têm, assim, outro clima. E aí tem as plantações agora de uva, umas coisinhas, uns lugares incríveis, Nossa, perto nossa. daqui. É diferente, não tem montanha, é só plano. E não tem muitas árvores, mas eles estão agora irrigando, tá fazendo essa plantação. Tá ficando. O lugar mais lindo também é mais perto daqui. Aqui é bom, gente. Logo mais vai abrir a fronteira, eu vou fazer um chamado pra galera vir pra cá. Oba! Eu fico muito encantado nessa onda das suas fotos. É, é. São incríveis. E hoje eu fiz umas fotos espetaculares com um fotógrafo demais. Foi muito bom. Eu vi um stories lá, você
com aquela paisagem toda. Eu fui gravar os mudras, né? E aí o fotógrafo estava de um lado e a minha filha estava por outro, fazendo making off. Mas as fotos ainda não saíram, as do cara ainda não saíram, vão sair mais tarde. Amanhã, depois não sei. Essas são fotos para o curso, que eu vou usar no curso, né? Coisas que a gente está fazendo, coisas novas lá. E é isso, Léo. Eu acho que Obrigado. quem quiser saber mais sobre o sincronário já é o momento. Quem está no busca é como... Só repete, por favor, o curso seu, quando vai Tá, começar e tudo. Ó, vocês vão lá no Códigos do Tempo, na minha página, e na bio tem o link para vocês se inscreverem na jornada sincrônica, que vai começar no dia 5 de outubro gregoriano. E aí é uma semana inteira. São 5 dias, na verdade, de aulas que eu vou dando, tá? Básicas, gratuitas, e depois eu abro as inscrições para mais uma turma do Códigos do Tempo e Vida Transformativa, que é um curso para você iniciar essa jornada e ir até onde você quiser depois. Vamos lá, pessoal. Muito obrigado. Tá? Assim, de coração, muito obrigado. Você não faz atendimento? Você não faz atendimento? Eu faço, mas eu tenho poucos horários que eu disponibilizo. Mas eu É porque eu faço. lembrei que eu fiz o atendimento e eu adorei que você contou sobre o Maldec, a energia. Eu Nossa, eu lembrei agora. Então, gente, quem quiser atendimento também, vê se ela tem algum horário, tá bom? Segue lá a Flávia. Para as primeiras pessoas que se inscrevem, eu dou uma consulta, né? Então, eu atendo muitos alunos que se inscrevem, eu faço consulta bastante, eu dou prioridade para os alunos, e eu faço também outras em alguns horários. Na semana eu tenho alguns horários, né? Então, e aí é como uma mini aula, não é tipo uma leitura, eu dou uma mini aula, né? Quando a pessoa não sabe nada, é uma mini aula para você falar, ó, isso é assim, funciona assim, entendeu? E aí eu vou falando das tuas coordenadas, na verdade, teu trânsito, cada ano a gente transita uma coisa. Então é assim. Eu acho que eu tenho até gravado. Acho que eu tenho gravado. Gravação. Então, Flávia, muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado ao pessoal que assistiu. Você quer deixar um recado? Falar alguma coisa agora no final? Agradecer, espero vocês lá. Mas quero agradecer também, muito bom, super sincrônico e tá conversando aqui com o Mago Espectral faz muito sentido para mim. Um código importante na minha vida. O espaço aqui está aberto, você pode vir a hora que você quiser usar e abusar, tá bom? Muito obrigado. Graças. Boa noite, pessoal. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.